Olá, tudo bem? Meu nome é Jonatas Cordeiro, eu sou aluno da Faculdade ENIAC, no curso de Engenharia Civil, e eu vou dar início na apresentação do projeto de extensões de fundações e solo. Antes de iniciar de fato a apresentação, eu gostaria de ressaltar que o objetivo principal do projeto de extensão é trazer algum tipo de benefício para a sociedade. Então a gente vai tentar trazer aqui de uma maneira clara, com uma linguagem inclusiva, as informações sobre a importância das informações aqui, criando uma conexão entre a linguagem do engenheiro para uma linguagem acessível para a sociedade, de modo que as pessoas consigam entender a importância com uma linguagem clara e acessível. No entanto, é sempre importante ressaltar que, sobre hipótese alguma, isso substitui a importância, né, de um engenheiro qualificado para que ele possa de fato fazer o que é necessário, a avaliação técnica. Então a gente vai dar início aqui. Como eu estava falando, né, a gente vai falar sobre fundações e solos e a importância, né, de ter um solo, né, porque na verdade a gente como a gente começa a casa, né, é exatamente a parte invisível, é uma das partes principais, fundamentais e devem ser feitas inicialmente. Como avaliar se esse solo é importante para a gente, né? Se ele tem as características necessárias para a construção daquela edificação. Então, assim, né, como aqui esse primeiro slide a gente pode observar que mostra como um solo ele pode proteger o seu maior investimento, né? Então, assim, que o inimigo ele é invisível, mas ele ameaça o seu sonho, né? Você sabia que às vezes o fato da sua casa, da sua parede, ela ter algumas rachaduras pode ser um problema do solo, né? Na verdade, o solo que não foi dimensionado corretamente, né? Então, se você tiver, por exemplo, fundações superdimensionadas, você vai acabar gastando dinheiro a mais. No entanto, se você tiver uma fundação subdimensionada, você pode acabar comprometendo totalmente o seu patrimônio, né? Então é importante a fundação ser feita de maneira correta. Então, assim, às vezes você tem uma rachadura lá e o problema está no solo, né? Então, uma das formas de você fazer isso é uma sondagem, né? É como se fosse um exame de sangue. E ele diz que as camadas, ele vai dizer ali, de acordo com o nível, se aquela camada ali, naquela altura, ela consegue suportar aquele peso, né? Então, é muito importante que a gente faça isso. Nesse caso aqui é um estudo de um caso, a gente trouxe um caso prático aqui de uma casa em Joinville, de 80 metros quadrados, 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Então, assim, separada por pilares, a gente tem 10 pilares e aí, de acordo com essa situação, a gente precisa, com uma casa aí que tem um peso aí de 32 toneladas, que cada pilar, já que eu tenho 10, que ele suporte 3,2 pilares, né? Aí, no caso, a gente fez um diagnóstico aí do relatório, e esse relatório aí informou que a gente tem que estava numa profundidade segura, né? A gente vai ver mais para frente ali que ficou 50 centímetros. O objetivo seria ficar aí longe do lençol freático, que está de 2 a 2,5 metros. Esse lençol freático ele pode acabar gerando problemas, questões de água, e isso gerar um problema de solidez, né? A questão do solo. Então, profundidade aí a gente viu que ficou a 50 centímetros de profundidade, utilizando sapata, né? Por que a sapata é importante? Você consegue distribuir o peso melhor. Então, você com o aumento da sua área de contato, o peso é o mesmo, porém a pressão ela diminui. Isso ajuda, né? Garante que, na verdade, esse peso vai estar distribuído. A gente precisaria ali, na verdade, de 3,2 se fosse o padrão, mas assim, a engenharia sempre trabalha com uma margem de erro, então com essa margem de erro aí seria 3,5 toneladas, mas a gente pode observar que, na verdade,
Cada pilar desse ali tem condições de suportar até 15 toneladas. 4 vezes mais, né? Isso seria interessante para uma construção futura, né? Se quiser construir um segundo andar, mas aí estaria dentro de uma margem de erro aceitável. Então, assim, o objetivo aqui, como eu falei, não é você substituir a presença de um engenheiro, mas sim fazer com que as pessoas, a sociedade consiga entender minimamente como o trabalho do engenheiro é feito, até para entender se não tá, se o engenheiro de fato tem algum conhecimento mínimo para garantir uma boa construção. Então, assim, você vai investir em segurança, em economia, em tranquilidade, começar a fazer sua obra pelo caminho correto vai te trazer, pode parecer caro no começo, mas vai trazer muita tranquilidade para sua família, que é uma das coisas mais importantes, né? Aqui a gente tem o objetivo aqui de construir um futuro sustentável, cidades e comunidades sustentáveis, indústria, inovação e infraestrutura, que seria um dos objetivos aqui, né, do nosso trabalho. Então, essa é a realização do projeto de extensão de fundações de solos. Eu sou aluno Jonatas Cordeiro, da Faculdade de Engenharia Civil, do professor Alain. Agradeço a oportunidade.